menor, Obadias. Esse livro está aí na sua Bíblia. Profeta menor, após o livro do profeta Amós. O conteúdo que está nesse livro, ele é muito interessante. E o Senhor falou fortemente comigo, através do que está aqui nessa palavra. Livro do profeta Obadias. Amós, antes do livro de Jonas e depois do livro de Amós. Amém? Eu vou começar lendo a epígrafe do texto. Os pecados e o castigo de Edom. A restauração e felicidade de Israel. Irei ler os versículos do 1 ao 6. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor e foi enviado às nações um embaixador. Foi enviado entre as nações um embaixador, um representante de Deus, dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações. Tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas. Na sua alta morada que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam os cachos? Como foram buscados os bens de Esaú? Como foram esquadrinhados os seus esconderijos? Somente até aqui, até o verso 6. A igreja pode se assentar dando glória em nome de Jesus. Glória a Deus. Muitos aqui conhecem a história de Jacó e Esaú, que se encontra lá no livro de Gênesis. Sabemos que houve um desentendimento entre aqueles irmãos, filhos de Isaac e Rebeca. Nós sabemos que Jacó, ao chegar ao Val de Jaboque, lutou com um anjo e teve o seu nome mudado para Israel. E após ele se reconciliar com o seu irmão Esaú, a Bíblia, ela fala que cada um seguiu os seus caminhos. Esaú formou a sua própria descendência, que é chamada de Edomitas, e formaram o seu próprio território, o território de Edom. Porém, mesmo Edom, os Edomitas, vindo da linhagem de Abraão e de Isaac, os Edomitas, eles eram inimigos de Israel. Eram muito soberbos. E aí, nesse cenário, que o Senhor levanta o profeta Obadias. E quem era Obadias? Ele era justamente um profeta. O Senhor lança a palavra para Obadias e fala: vai lá e profetiza contra Edom. Prega contra
os edomitas estão muito soberbos diante da minha face. Eu fiz uma nação pequena comparada com as outras. Edomitas se enganam demais. Mas o Senhor fala, o coração deles é enganoso. A soberba engana a si mesmos, o próprio coração duros como pedras. O Senhor manda dizer ao Obadias, prega para eles, mesmo que vocês fossem como águias e formassem ninho entre as estrelas, eu sou Deus poderoso o suficiente para fazer vocês caírem das estrelas e descer no chão. Meu Deus, aleluia! Avisa para eles, Obadias, que se eles não se arrependerem, eu vou tratar com eles. E nós vemos que desde o Antigo Testamento, o Senhor sempre procurou arrependimento do povo. Coração contrito, coração quebrantado. E no Novo Testamento, o próprio Jesus dá seguimento a essa mensagem. O próprio João Batista preparou caminho para o Senhor Jesus no deserto, pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porém, o que nós vemos hoje são gente justamente pregando quando eles querem massagear o ego, quer passar a mão na cabeça. Se você pecou, se você errou, é você pregar: tadinho, poxa, liga não, você é uma pessoa tão maravilhosa. O importante é que Deus te ama do jeitinho que você é, tá bom? Você não precisa se arrepender de nada, só saiba que Jesus te ama e acabou. E prego: você nasceu para brilhar. Você é a florzinha de Jesus. Você é o floquinho de neve de Jesus. E o que eu tento entender é que Jesus é esse que essa pregação, que essa geração conhece. Que Jesus é esse que essa geração está pregando. Que Jesus é esse que inventaram na cabeça deles, ao invés de pregar o Jesus que está na Bíblia. O mesmo Jesus que sempre bateu na tecla de arrependimento. Mas falam: Jesus é amor. Jesus é amor. Mas é o amor. Lá em Mateus capítulo 10, que diz o seguinte: se a tua mão te faz pecar, arranca. Se o teu pé te faz pecar, arranca. Se os teus olhos te fazem pecar, arranca. Quem falou isso? Foi o amor. Foi o amor que falou: não temas o homem que pode matar o teu corpo, mas não pode matar a tua alma. Mas tenha medo de Deus, que pode matar o teu corpo e lançar a tua alma no inferno. Quem falou isso? Foi o amor. Foi Jesus que pregou o seguinte: quem amar mais pai, mãe, irmãos, seja qualquer um, mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus capítulo 19, Jesus falou para o jovem rico: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E não vem com essa historinha de que era um camelo entrando em um buraco em Jerusalém, porque não tem nenhuma prova científica em relação a isso. O que Jesus está falando é: se não renunciar, você não entra no meu reino. Se você não renunciar, você não entra pela minha porta, que é a porta das ovelhas. Se você não renunciar, você não entra no reino dos céus. Mas Jesus é amor, não envergonha ninguém. Foi o mesmo Jesus que falou para Pedro: aparta-te de mim, Satanás.
Jesus, ele perdoou a mulher adúltera. Perdoa. Mas também disse, vai, mas não peca mais não. Foi o mesmo Jesus que curou um paralítico do tanque de Betesda. E depois que quando aquele homem se reencontrou com ele, disse, veja que está são, mas te aviso, não peque mais, para que não te suceda coisa pior. Foi o mesmo Jesus que quando entrou no templo, viu uma campada de vigaristas, de ladrões lá dentro, e virou a mesa. E falou o seguinte, como ousa fazer na casa de meu pai comércio? Sai daqui, sai, vaza! Quem falou isso? Foi o amor. Foi ele. Que Jesus é esse que essa geração conhece. Pregam um Jesus que é tímido de pregar contra arrependimento dos pecados. Mas eu quero pregar o Jesus que está aqui, ó, na Bíblia. Arrependimento é totalmente necessário. Aleluia. Nós passamos o culto inteiro orando. E é na oração que a gente confessa a Deus os nossos pecados. É na oração, principalmente, seguindo Mateus capítulo 6, verso 6, entrando no nosso quarto. E lá a gente confessa tudo e fala, Deus, pequei mesmo. Deus, eu errei. Deus, eu roubei. Deus, eu matei. Eu fui adúltero. Fui um fofoqueiro. Fui um pilantra. Fui um salafrário. Eu fiz coisas abomináveis na tua presença, Senhor. Eu fiz coisas perversas. Senhor, eu fui um picareta com os outros, Senhor. Eu escancarei, eu pensei o que não era para pensar, eu falei o que não era para falar. Cadê, Senhor? Meu general está na casa. Eu olhei o que não era para olhar, falei o que não era para falar, ouvi o que não era para ouvir, Senhor. Simplesmente confessar a Deus, porque infelizmente há pessoas que acham que é muita humilhação se ajoelhar para Deus e pedir perdão. Acha que é vergonha. Gente que acha tão autossuficiente que fala, eu me prostrar a Deus que nada. Jesus já comprou minha salvação lá na cruz. Eu sou filho de Deus. Mas assim, como aconteceu no caso de Obadias, que pregou contra os edomitas, arrependimento, a soberba desse coração não nos leva a nada de bom, não produz fruto bom nenhum. Eu sei que essa é uma mensagem complicada de dar glória, mas é necessária para a edificação do corpo de Cristo. Pregação contra o pecado está escassa, mas é ela que nos leva à redenção, a Jesus Cristo, a nós fazermos um autoexame e nos avaliar e pensar, Senhor, será que eu estou te agradando? A minha vida te agrada, Pai? Porque Jesus falou, vai ter um dia que muitos vão se achegar a mim naquele grande dia lá no céu, no juízo, e vão falar, mas Senhor, eu preguei, cantei, profetizei, expulsei demônios. E Jesus vai falar, aparta-te de mim, que eu não te conheço. É tempo de um autoexame nosso, no nosso particular,
perguntar: Senhor, quanto tempo o Senhor me quer aqui na tua presença? Pai, o Senhor sente falta da minha voz? Senhor, me dê uma direção sobre o que eu devo fazer, Pai. Espírito Santo, ministra aqui no meu coração. Maravilhoso Deus, aleluia. Porque muitas das orientações mesmo que a gente precisa, o Senhor já deixou aqui na palavra de Deus, para andarmos em santidade. Um dia vemos face a face lá com Jesus. Eu chegar no céu e encontrar Jesus olhando para mim. Chegar lá no céu, ver Jesus se aproximando de mim. Ver Jesus me abraçando. E Jesus falou assim no meu ouvido: seja bem-vindo, bendito de meu Pai. E receba o reino que eu preparei para ti. É assim que eu me imagino me encontrando com Jesus. E sabe o que é interessante? De gente que não quer mais se humilhar para Deus, não quer mais dobrar os seus joelhos para se arrepender. É que o próprio Jesus, mesmo com o corpo glorificado, Jesus se humilhou mesmo assim. Jesus foi humilde mesmo assim. Gabriel, que história é essa? Atos capítulo 9. Saulo estava a caminho de Damasco, respirava ameaças de morte. Para Saulo, perseguir cristão era tão natural quanto respirar. Até que Saulo, ele vê um grande clarão e ele se prostra. E sabe o que é interessante? Que Jesus, ele fala: eu sou Jesus de Nazaré. Nazaré, para os homens, era basicamente a ralé da sociedade. O próprio Natanael pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas Jesus, mesmo tendo ascendido aos céus, estando lá no trono à direita do Pai, ele se apresenta para Paulo como Jesus de Nazaré. Olha só a humildade do Senhor Jesus. Mesmo estando em poder e glória. E aí tem gente que não quer se humilhar para Deus. Não quer ser humilde o suficiente para isso. Não quer mais ouvir ministrações que falem sobre o céu e o inferno. E eu pergunto: vocês estão achando que o inferno é o quê? É um lugar de passeio? Meus irmãos, lá vai ter gente de todas as classes. Das mais baixas, das mais altas, rico, pobre, magro, gordo, branco, negro, baixo, alto, morador de rua, políticos, pessoas que desfilam nas passarelas, desfilando seus corpos. Gente que se acha um rei sobre a terra, que se acha o rei dos reis, o mais poderoso. O inferno não é um treinamento contra o incêndio, é uma realidade. Você acha que com o seu dinheiro, com sua influência, com o seu status, com sua posição social, pode te livrar do inferno? Eu digo uma coisa: isso não vai te livrar do inferno. O que vai te livrar do inferno é a salvação em Jesus Cristo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus está chegando. Jesus está voltando. Há aqueles que vão ouvir essa mensagem e vão dizer: não julgueis. Uma grande
grande parcela de cristãos, pegando o versículo não julgueis, para querer justificar os próprios pecados, se escondendo atrás do versículo, pronunciando ele, mas basicamente o que estão dizendo é: não me ministra não, me deixa pecar em paz, me deixa errar em paz. Você exortar, e a pessoa já dispara na ponta da língua: não me julguem, só quem julga é Deus. Mas eu posso dizer que essa não é uma ministração para te julgar, é para te alertar, para te exortar, porque é necessário. Aleluia. Não precisamos ficar com essa palhaçada de não julgueis, mas ouvir o que o Espírito Santo diz: arrependei-vos, confesse os seus pecados, não encobre as suas transgressões. É isso que o Espírito diz nessa noite. Dando uma coisa: a graça, se não for bem usada, se torna desgraça. Qual o sentido de queremos usufruir da graça de Deus, que é um favor imerecido, um presente que a gente nem deveria receber e recebe, se isso não vem acompanhado de arrependimento? Do que adianta não pedir perdão para Deus e querer usufruir da graça? Não tem lógica nenhuma. Sabe qual a diferença entre graça e misericórdia? A graça é uma dádiva que a gente não merece, mas recebe. E a misericórdia e a compaixão é quando Deus não nos pune da maneira que deveríamos ser punidos há muito tempo. Isso é compaixão. Isso é misericórdia. E Jesus, ele já fez o sacrifício final, já fez o sacrifício perfeito naquela cruz por nós. Mas só porque nós vivemos no tempo da graça, não significa que devemos anular santidade. Querer desistir de andar no caminho reto do Senhor. A retidão que o próprio Espírito Santo, através de homens, já deixou registrado na Bíblia para nós. O Senhor, ele é santo. Ele sabe quem é joio, quem é trigo, quem é lobo, quem é ovelha, quem é bode. O Senhor, ele é tão santo que não aceita o seu servo no pecado. O Senhor, ele é tão santo que não aceita o seu servo na idolatria, na sensualidade. O Senhor, ele é tão santo que não aceita crente na falsa profecia. E sabe o que é interessante? Que mesmo com as pessoas sendo alertadas, há quem esteja com o coração tão duro que vai rejeitar. Mas isso que é interessante. Nós somos bem-vindos aqui, mas nós não somos mais estranhos para Deus. O livro de Naum, do profeta Naum, capítulo 1, versículo 3, diz que o Senhor não tem por culpado o inocente. É Deus dizendo: a partir do momento que uma pessoa entra em contato com o Evangelho, entra em contato com a palavra de Deus e rejeita por simples e espontânea vontade, Deus não tem mais essa pessoa por inocente. Não tem mais o culpado por inocente. Não sei como está o solo aqui hoje. Se o solo está bom para poder receber a mensagem, se o solo está duro, se o solo está dividido. Mas estou entregando o que o Senhor colocou
em meu coração a renúncia, o arrependimento dos pecados que está aqui. Certa vez, o rei Acabe quis fazer uma aliança com o rei Josafá, que iriam livrar uma guerra sem consultar a Deus. Só que Josafá, ele ainda estava uma pulga atrás da orelha em relação a isso. E falou para Acabe: será que nós devemos ir mesmo? Será que não tem ninguém para poder confirmar isso? E Acabe juntou 400 profetas. Detalhe, eram profetas vendidos entre aspas, profetas puxa-saco do rei. E todos os 400 falaram o que Acabe queria ouvir. Bajularam a decisão de Acabe. E Josafá, ainda assim, continuou com aquela pulga atrás da orelha e falou: ué, todo mundo está dizendo a mesma coisa? Não tem um aí que fale algo diferente? E Acabe falou: olha só, tem um profeta que eu não gosto muito dele, para ser sincero. Ele se chama Micaías. Eu não gosto dele porque ele nunca prega o que eu gosto. Ele só fala contra mim. E Josafá falou: traga ele então aqui. E Acabe fez, trouxe Micaías lá. O que Micaías fez foi contrário a todos os 400 homens e pregou contra Acabe. E logo em seguida o rei Acabe fala: tá vendo, Josafá? Eu não disse? Esse homem nunca prega o que eu gosto. Esse homem nunca prega o que eu quero. Ele é sempre contra mim. Micaías falou: eu só digo o que é da parte do Senhor. E assim como Micaías, eu falo: eu não me vendo. Eu prego o que vem da parte de Deus, para a edificação do corpo de Cristo. Aleluia. Assim como teve gente que já falou: ah, Gabriel, você só prega contra o pecado, você só bate na tecla de arrependimento, vira o disco. Eu falo: não, eu vou pregar o que o Senhor mandar eu pregar. Se a renúncia, se é sobre cruz, a obra salvífica do Senhor. Eu não me vendo, eu faço como Micaías. Prego a palavra de Deus, mas nunca espere de mim que eu vá pregar a heresia para agradar alguém. Pregue melzinho para massagear o ego. Porque entenda uma coisa: igreja que só prega mel ajunta abelha, mas diante da verdade só vai ficar quem é ovelha. Diante da verdade, diante do confronto da palavra, só vai ficar quem é ovelha de verdade. Somente esses. Obadias, ele acatou as ordens de Deus, pregou contra os edomitas. Gente que estava soberba, mas eram as emoções daquele povo que estava enganando, se achavam mais do que deveria. E acham que tanto Deus quanto Jesus se agradam dessas coisas? Claro que não. Apocalipse capítulo 3. Jesus vai repreender a igreja de Laodiceia, porque era uma igreja tão soberba que falava: ah, nós somos uma igreja muito próspera, nós somos ricos, nós produzimos o melhor textil, produzimos o melhor colinho. E Jesus falou: nada disso. Vocês são apenas um povo pobre, cego, miserável e nu. Palavra do próprio Jesus. Cigarro que produzem o melhor textil, mas estão nus espiritualmente. Vocês pregam aí que vocês produzem o melhor colírio,
mas não conseguem curar a própria cegueira espiritual. Se acabam que são ricos, mas eu aconselho que prove, que compre o ouro provado pelo fogo que eu tenho. Aleluia. Apocalipse capítulo 3. Irei ler com os irmãos. Apocalipse capítulo 3, verso 17. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado, e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado. Obrigado, Deus. E nesse mesmo capítulo, Jesus também, ele vai exortar a igreja de Sardes. Porque a igreja de Sardes era uma igreja complicada. Era uma igreja que Jesus denomina ela como tem nome de que vive, mas está morta. Cheia de crentes nominais. E o que é um crente nominal? É o clássico crente esquenta-banco. O crente que não quer orar, que não quer levar uma palavra, que não quer fazer um evangelismo, que não quer fazer um jejum, que não quer ajudar na igreja, que não quer fazer nada, só quer ficar no banco recebendo. E quando sai pelas portas lá fora, as pessoas encontram e falam: está aí o nome de Deus, está aí uma mulher de Deus. Tem nome de que vive, mas está morta por dentro, morta espiritualmente, morta em fé, morta em obras, morta em tudo. Não se arrepende, não quer nada, somente quer receber. Em Provérbios capítulo 30, Agur, ele fala: a sanguessuga tem duas filhas, dá e dá. Levando para o contexto de hoje, é o crente que só fica: Deus, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. A sanguessuga só tem essas duas filhas, dá e dá. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Mas lá no versículo 7, Jesus ele vai elogiar a igreja de Filadélfia. Vai elogiar aquela igreja falando: mesmo com pouca força, não desistiu do meu nome. Mesmo com pouca força, continua prosseguindo. Mesmo com pouca força, continua fazendo a minha vontade. Porque é verdade, muitas das vezes entramos por essas portas totalmente destruídos por dentro. Às vezes precisamos de um abraço, de uma palavra. Então, que uma força já pensou em desistir, só pensou em chutar o balde e falar: Senhor, cansei, não dá mais para mim. Mas o Senhor fala: mesmo com pouca força, você continua ainda. Não desistiu da tua chamada. Mesmo com pouca força, ainda consegue dobrar os seus joelhos e orar e se comunicar com o Pai. Mesmo com pouca força, ainda você que fala: Senhor, me perdoa. Senhor, estou cansado. Senhor, me dá estrutura. Senhor, me levanta. Toda a humildade para com o Senhor. Eu já estou encerrando esta mensagem, mas eu preciso que saiam
daqui compreendendo a importância de, na hora de orar, porque hoje é um culto de oração, não é só ficar, Senhor, me dá, me dá, me dá. Mas é, Senhor, eu errei hoje fazendo isso, fazendo aquilo. Senhor, me perdoa. Espírito Santo, me ajuda a não ser reincidente nesse pecado. Me ajuda, Senhor, a não cometer mais isso, porque sozinho eu não vou conseguir. E Jesus fala: sem mim, nada podereis fazer. Porque é aí sim que a graça faz efeito. Quando Ele te perdoa, mesmo quando você nem sequer merece, é um favor imerecido dele. Amém? Eu encerro essa mensagem aqui nesse momento, mas eu gostaria de poder fazer uma oração. Em nome de Jesus. Senhor, Deus, Pai querido, graças te dou por essa palavra, Senhor. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Obrigado por cada vida, Senhor. Amado, o Senhor falou tremendamente aqui, Senhor, meu Deus, sobre algo que está tão escasso em nossas vidas, meu Deus. Às vezes, Senhor, muitas das vezes, esquecemos de falar: Pai, hoje eu errei com meu irmão. Muitas das vezes queremos nos vitimizar, meu Deus, e falar: fulano me feriu, fulano fez aquilo comigo. Mas a gente esquece de falar: Senhor, eu também errei com meu irmão. Eu enganei meu irmão, Senhor. Eu feri meu irmão, Senhor. Pai amado, e pior, Senhor, hoje eu entristeci o Teu Espírito Santo quando eu fiz aquilo que eu não devia, Pai. É por isso que eu me arrependo, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas transgressões, Senhor, as nossas iniquidades, Pai amado. Nós sabemos, Senhor, que os simples são aquelas pessoas que, quando são exortadas, conseguem voltar facilmente para os caminhos, Senhor. O insensato, Pai, já é um grupo de pessoas que, com dificuldade, conseguem retornar para os caminhos, Senhor. Mas não nos deixe chegar ao nível de sermos escarnecedores, Pai. Porque o escarnecedor é o nível de pessoa que está com o coração tão duro que não quer voltar mais, Senhor. Não volta, Senhor. Zomba da Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra diz que de Deus ninguém zomba. Porque tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher, Senhor. Oh, Senhor. O Senhor nos perdoa, Pai. Mas ainda assim vem as consequências do pecado, Senhor. Pai amado, eu tenho errado tanto, Senhor. Mas mesmo que vier as consequências justas, porque o Senhor é o Deus justo, Senhor. Mesmo que vier as consequências, me ajuda, Senhor, a suportar e passar por elas, Senhor. Me ajuda, Senhor, a passar pelas consequências dos meus atos, te dando glória, Senhor, meu Deus. Oh, Senhor. Livra-me, Senhor, de mim, Senhor, de estar com o coração tão soberbo, Pai, a ponto de me achar o suficiente, Senhor. A ponto de pensar que eu não preciso do Senhor mais para nada, porque eu já tenho uma boa condição financeira, Senhor. Oh, Pai amado. Amor, Senhor. Na oração dele, Senhor, ele fala: Pai, livra-me, Senhor, da vaidade da língua mentirosa, Pai. Amor, ele faz aquela oração tão sincera que diz, Senhor: Pai amado, não me deixe nem a riqueza e nem a pobreza. Sabe, Deus, o pão de cada dia, Senhor. Senhor, não me faça ter tanta fartura a ponto de eu ter tanto dinheiro, Senhor, a ponto de chegar um dia e falar: quem é o Senhor na minha vida? Eu não conheço Senhor nenhum. E também não me torne pobre, Senhor, a ponto de eu roubar, Senhor, escarnecer o Teu nome, Senhor, escandalizar o Teu nome, Senhor. Essa é a oração que Agu faz, Pai amado. Que ele só quer somente o necessário do Senhor, Pai, para que ele não se ensoberbecesse na Tua presença, meu Deus. Oh, Pai amado. E
hoje o Senhor, de fato, nos dá o pão de cada dia, somente o necessário para dependermos de Ti, Senhor Deus, e não esquecermos de onde o Senhor nos tirou, Pai. É por isso que hoje em dia a gente te agradece, Senhor. Hoje em dia, Senhor, a gente fala, Pai, não me deixa voltar para aquele estado, Senhor, hoje da Tua presença, Senhor. Um coração de pedra, Senhor. Mas o Senhor nos deu um coração de carne, Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada um que está aqui, Senhor. Eu creio que a boa semente caiu em um solo bom, Pai amado. Obrigado pela Tua palavra. Essa oração eu peço, agradeço. Eu rendo graças no nome de Jesus. Amém. Isso dá para mim oportunidade no nome de Jesus.